Hoje eu cheguei cedo aqui, eu vim gravar alguns vídeos e perguntei para um filhão meu que estava fazendo a gravação: e aí, filho, como é que você está? Você está bem? E aí ele disse: não, tô bem. Mas sabe aquele tô bem, um pouco tímido, né? E aí eu olhei para ele e disse assim: rapaz, estou bem, foi um pouco assim, né, desequilibrado. Eu perguntei: e aí, família, como é que tá, etc. E ele começou então a falar, né, algumas situações. E eu disse a ele assim: filho, fica tranquilo. Isso é normal. Porque ele meio que disse assim: estou cansado. E aí eu olhei para ele e disse assim: eu também. Sabe por quê? Primeiro a gente tem que entender a nossa humanidade. Todo mundo cansa. Quem nunca disse aqui: estou cansado? Deixa eu aproveitar que Paulo Vitor está aqui na minha frente. Mas tem horas que, assim, sabe, é tão exaustivo, filho. Os exercícios que ele passa para mim, e ele sabe disso. E principalmente se for na quinta-feira. Ele diz que é o melhor dia porque é perna. É o melhor para ele. Que fica olhando para mim dizendo assim: bora, faz isso, faz aquilo outro. Mas tem uma hora que eu digo assim: meu filho, pior que lá ele é a autoridade, ele é que manda em mim. Todo mundo cansa um momento da vida. Todo mundo. Talvez você está aqui, você está cansado. Por quê? Porque você está vivendo alguma situação rotineira dentro da sua casa e parece que não muda. Talvez é lá no seu trabalho, há tantos anos você está trabalhando e parece que não consegue mudar nada, o teu patrão continua pegando no teu pé. Não sei. Talvez você está cansado aqui dentro. Talvez são lutas internas que você tem vivido na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama os cansados. Não, pastor. Eu vim trazer uma excelente notícia para mim e para você. Deus ama os cansados. Por isso que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não. Fala para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: hoje você vai descansar. Fala para a outra não ficar enciumada, diz assim: hoje você vai descansar. Quem está comigo aqui? Eu acredito que hoje vai ser uma noite em que eu sinto o ambiente. Eu sei que tem gente aqui que está no limite. Eu sei que chegou gente aqui que parece que está, meu Deus, com toneladas nas costas. E eu sei que teve gente que chegou aqui literalmente carregado. Foi Deus que te trouxe. Porque você mesmo disse assim: se não fosse Deus eu não vinha. Mas vou falar uma coisa para você. Prepara. Porque Deus hoje vai fazer você voar. Deus vai fazer você voar. Você sabe por quê? Ele vai tirar o peso.
Não sei qual foi o peso que você trouxe para cá hoje, mas eu sei sobre quem você pode colocar. E a partir do momento que você colocar, acabou-se. Porque uma das maiores lições que Deus deixa para mim e para você na Bíblia é justamente essa, do descanso. Uau, Deus fez o mundo em 6 dias, inclusive nos criou. Mas no 7º, ele o quê? Descansou, ele relaxou. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu acho que não tem como descansar não. É tanta coisa para eu fazer. São tantos problemas, são tantas... Se tem alguém que carrega os problemas do mundo, é Deus, não é você. E se Ele mostrou que Ele descansou, por que eu vou fazer diferente? Mas talvez você diga assim, pastor, mas a dificuldade está muito grande, parece que só depende de mim. Quem disse que depende de você? Jesus uma vez estava dentro de um barco. O barco balançava de um lado para o outro porque havia uma tempestade. Você sabe o que é que Jesus fazia? Dormia. Jesus descansava. Sabe por quê? Porque ele entendeu que para a tempestade parar não dependia dele não. Como é que é, pastor? Ele é Deus, pastor, como é que não depende? O senhor conhece a história toda? O senhor não vai ver que Jesus vai, acorda e acalma a tempestade. Não dependia dele, dependia dos discípulos. Como assim? A primeira coisa que Jesus vai falar para os discípulos é: homens de pouca fé. Sabe por quê? Porque naquele momento era o momento de Jesus relaxar. Para quê, pastor? Para os discípulos que já tinham visto tantas ações de fé da parte de Jesus, usar a fé deles para acalmar o mar, o vento. E por que Jesus então foi, acalmou tudo? Porque os discípulos pediram. A gente precisa aprender que o mundo não está nas nossas mãos. A gente precisa aprender que nós não temos que fazer tudo. Por que tanta gente se cansa, pastor? Simples. Porque não descansa em Deus. E nessa noite eu quero convidar a mim e a você a simplesmente descansar, confiar, acreditar que de verdade tem alguém que cuida da nossa vida e que pode nos fortalecer justamente na nossa fraqueza, no momento em que a gente estiver cansado, porque o momento em que a gente está cansado é o melhor momento para Deus nos fortalecer. Isaías 40, 29, eu amo esse texto, que diz que Deus fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Pastor, o senhor não iria declarar esse texto se o senhor estivesse vivendo o que eu estou vivendo? Sabe, parece que o mundo vai acabar para mim, pastor. É tanta situação difícil. Deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez alguém disse: quando um trem passa por um túnel e fica escuro, você não joga a passagem fora e salta do trem. Você fica sentado quietinho e confia no maquinista. Deixa eu te dizer, está escuro, está dando para ver nada.
passando pelo túnel. Primeiro, eu quero que você entenda que só está passando. Você não vai ficar lá. Mas segundo, confia no maquinista. O que isso tem a ver com essa mensagem, pastor? Estou cansado. É isso que Deus quer. Deus só quer que a gente confie. Deus só quer que a gente se lance nos braços dele, como a gente acabou de declarar aqui hoje. Sabe por quê? Não pense que você vai resolver o seu problema do seu jeito. Uau, minha filhota Fran foi tão sábia quando ela falou de Marta, de Maria. Mostrou que Jesus demorou 2 dias lá ainda e chegou lá na aldeia de Marta e Maria e Lázaro já estava morto 4 dias. Ele chegou na hora errada? Não. Jesus sabia o tempo certo de agir, de fazer tudo. Mas Marta e Maria estavam cansadas. Talvez você está dizendo assim, pastor, estou cansado de esperar. Pastor, estou cansado de me frustrar. Às vezes eu me sinto, pastor, como se eu estivesse no mar. E sabe, pastor, quando vem uma onda e pum, derruba. E quando você se levanta, vem outra e derruba de novo. Pastor, cansei. Eu não estou conseguindo me levantar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Porque Deus te trouxe aqui. Você que está online, sabe por que você está online? É porque hoje Deus vai estender a mão para você. Deus ama os cansados. Porque Ele está pronto para mostrar que os cansados têm que descansar nos braços dEle. Mas e quando tudo estiver difícil? Simples. Quando as coisas ficarem difíceis, nós podemos escolher contemplar o que existe de bonito à nossa volta. Ou engrandecer aquilo que não podemos solucionar. Qual vai ser a nossa atitude? Filhos, deixa eu dizer, ninguém aqui está imune ao cansaço da vida. Quem está cansado de usar máscara aqui? Eu sabia, eu também. Meu Deus, eu estou orando para tirar logo essas máscaras, em nome de Jesus. Era para ter tirado. Acho que eu vou me candidatar. Estou brincando. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida cansa. Muita coisa cansa. Talvez, sabe, talvez o diabo está botando um cansaço em você para te paralisar. Cansado de ir para a igreja, pastor. Eu estou cansado de ir para a célula. Eu estou cansado de ter alguém para me discipular, para me confrontar. Cansado de ter alguém para cuidar de mim. Mas deixa eu te dizer. O diabo ele tem usado de estratégias para fazer a gente cansar. E você pode usar outros sinônimos, desânimo ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas aí você temos que entender que é quando a gente está cansado, na nossa fraqueza, que Ele, Deus, manifesta o poder dEle. É nesse momento que Ele renova as nossas forças. E como diz a Bíblia, Deus Ele faz com que a gente voe com asas como de águia. Corra e não se canse. Caminhe e não se fadigue. Então, o momento mais propício para Deus fazer algo maravilhoso, grande na nossa vida, é quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, quando a gente diz assim, não tem jeito para o meu problema. Aí Deus diz assim, então filho, fica tranquilo, pode vir a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Olha o que eu vou fazer, eu vou te aliviar. Está
lá, Mateus 11, 28. Por isso que hoje eu quero trazer algumas lições preciosas. Para quê, pastor? Para que a gente descanse. Para que a gente saia daqui, sabe, entendendo que tem alguém que está cuidando da nossa vida. A primeira lição é: abra mão do que desgasta e busque o contentamento. Filipenses 4, 11 ao 13 diz: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto que muita gente conhece, que ama, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes a gente lê esse texto, mas a gente não entende o contexto. Aqui, sabe, Paulo está exortando e ao mesmo tempo repreendendo a igreja de Filipos, os moradores de Filipos, e ensinando a eles ao que, pastor? A se contentarem, a se alegrarem em Jesus, a perseverarem na oração. E aqui ele está estimulando as pessoas para aprenderem a viver, isso mesmo, a viver as situações que se apresentam na sua vida com fé. Sejam elas boas ou aparentemente ruins. Se Paulo está ensinando isso para o pessoal aqui de Filipos, e a Bíblia é atualíssima, é para mim, é para você também. E Paulo então está ensinando a mim e a você para que a gente o quê? Se fortaleça no Senhor em todo e qualquer tempo. Aqui ele está falando sobre contentamento. O que é contentamento, pastor? Primeiro a gente tem que entender que contentamento é diferente de felicidade. Por quê? Porque a felicidade é uma experiência que se origina de um momento feliz. Você está vivendo alguma coisa boa. O que é que você fica? Você fica feliz. Você está com fome. Mostrou aqui, ó, aquele hambúrguer maravilhoso, tá? Burger Grill. Paulo Vitor não deixa eu comer um negócio desse. Mas você está morrendo de fome, o que é que você vai fazer? Pá, come. Você fica feliz. Depende de uma circunstância boa, de uma situação que vai fazer você se alegrar. Agora, contentamento não. Contentamento não depende do que acontece. Por quê? Porque o contentamento se fundamenta em Cristo. O contentamento se fundamenta na força que Ele dá. E se nós temos força em Cristo todos os dias, por isso que a gente tem que declarar: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Todo dia é maravilhoso? Todo dia, sabe, coisas boas acontecem na nossa vida? Não, fala sério, gente. Tem gente que chegou hoje aqui que foi demitido hoje. E aí? Mas é sério, gente. Estou profetizando, não. Mas foi uma coisa ruim. E agora, pastor? E é isso que a Bíblia está falando. A gente tem que aprender a viver o contentamento. Ou seja, apesar da circunstância. O que Paulo vivia aqui para dizer que ele vivia contente em toda e qualquer situação? Ele estava passando fome, passando necessidade. Mas sabe o que ele disse? Eu aprendi a ter e a não ter. O maior problema das pessoas, e isso se torna um peso, e é isso que faz muita gente se cansar, é que tem muita gente que está com Deus agarradinho quando Deus te dá alguma coisa. Mas se as coisas não fluem do jeito que você quer, você diz assim: uau, e se Jó tivesse abandonado Deus, depois que
tanta coisa ruim aconteceu na vida dele. Sabe o que havia no coração de Jó? Contentamento. Porque você sabe o que deixa a gente cansado? É justamente isso. Tem muita gente que está carregando as bênçãos que Deus te dá, quando na verdade você não tinha que carregar as bênçãos. Você tem que carregar o abençoador dentro do seu coração. Deixa eu te falar, pode parecer contraditório isso, mas você vai me entender. Você vai me entender. Sabe, não é o que você tem de material que faz você ficar perto de Deus. Não pode ser. Porque se fosse isso, Jó tinha abandonado Deus. Paulo, da mesma maneira, da mesma forma. Por isso que Paulo disse assim: eu aprendi a viver contente tendo e não tendo. Por quê? Porque o que alegra o coração, gente, eu estou falando de um cara que já esteve preso, que esteve numa masmorra, e esses dias Thalita pregou, masmorra, tu está pensando que era um lugar assim maravilhoso? Não, um lugar frio da pinóia. Por isso que ele pede capa. Imagina um rato passando assim, lá em Roma. Mas esse homem continuava contente em Deus. Ele abriu mão do que desgasta, porque, deixa eu dizer, e não estou falando que você não pode ter as coisas, mas escuta, se você se agarrar ao que desgasta, quando se desgastar, você cansa. É por isso que tem gente que vive depressivo aqui dentro. Pode comprar o que for de novo, pode pegar casa, pode pegar carro, pode pegar o que for. Cansa. Nunca vai preencher o vazio aqui de dentro do coração. Sabe por quê? Porque só tem um que pode fazer com que a gente viva contente em toda e qualquer circunstância. A grande questão é que muitas vezes a gente quer fazer da nossa dor, do nosso cansaço, da situação difícil que a gente vive, um grande amuleto, gente. A gente se agarra naquilo, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, ao invés de abrir mão e deixar Deus tratar. Jó fez isso. Tinha um monte de animais, tinha bens. Sabe o que ele fez? Abriu mão. Para no fim de tudo chegar assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu agora te valorizo mais ainda, Deus. E sabe o que Deus fez? Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Deus disse assim: então sabe o que eu vou fazer contigo? Eu vou te dar 2 vezes mais do que você tinha. Sabe por quê? Porque eu sei que o bem mais precioso que você sempre teve fui eu. Aí é que tá. Não tem gente que prospera assim, de uma forma assim. Não fica com inveja, não. Às vezes as pessoas, como diz a Bíblia, as bênçãos fluem. Não fica com inveja. Sabe por quê? Deus sabe onde é que está o coração dessa pessoa. Deus sabe. Enquanto você estiver se agarrando ao seu desgaste, aos problemas, ao que fizeram com você, você não cresce. Imagina se Jó tivesse agarrado ao que os amigos falaram para ele. Não tinha crescido. Sabe, o que fez com que Paulo aprendesse a viver contente em toda e qualquer situação não foram os dias de fartura, não. Por isso que se hoje você está dizendo assim: pastor, eu estou cansado, está uma luta grande, parece que está dando tudo errado. Pastor, que é isso? Aqui tem oração do descarrego, pastor. E se tiver, eu quero. Deixa eu te explicar. É simples. Tudo que você precisa fazer é viver com gratidão dentro do coração.
Porque quando você vive com gratidão dentro do seu coração, ei, você pode ter e pode não ter, mas a gratidão continua lá. E aí você faz o quê? Você valoriza, não é? Valoriza. Por quê? Porque a gente só consegue ser grato pelo que tem se a gente um dia teve falta. Ontem a gente viveu uma situação atípica. Limparam a caixa d'água lá do prédio, mas disseram que ia chegar água cedo. Então fiquei em casa, fiquei meditando, fui ler livro. Thalita veio para cá, teve reunião, tomou banho aqui. E eu estava lá, sujo, orando, dizendo: Deus, manda água. E olhando no WhatsApp do condomínio lá do prédio para ver que horas ia chegar, porque disseram que era de 6 horas. Aí às 6 horas passaram, chegou 8, começou o jogo do Brasil, acabou o jogo, e cadê a água? E eu desesperado, eu queria tomar banho para poder dormir e acordar cedo no outro dia para levar a meninada em balé, etc. Até que tem uma hora que eu disse: não, vou tomar banho de piscina. Vou para a piscina. Pelo menos vou dormir limpinho. Um pouco de cloro. Mas Deus é tão fiel na minha vida que quando eu fui pular na piscina, chega uma mensagem assim, sabe? Chegou água. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou dizer uma coisa. Pense que eu valorizei aquele banho. Não tinha nem chegado direito a água, gente. Sabe quando você liga o chuveiro e ainda está caindo só uns pinguinhos? Mas eu dei tanto glória. Os pinguinhos caindo no corpo, eu disse: aleluia, obrigado, Pai. Estava fria a água, eu gosto de água quente, mas estava fria, mas eu estava agradecendo. Meu Deus, glória a Deus, é água. Estou ficando limpo. Sabe por quê? A gente só valoriza qualquer coisa na nossa vida se um dia a gente teve escassez. É melhor a gente não ter escassez e sempre ser grato do que nunca ser grato e sempre ter escassez. A gente precisa aprender que há coisas que vão cansar a gente, vão desgastar a gente se a gente se agarrar a elas. Por isso que ter contentamento não é você se alegrar nas coisas, nem em si mesmo, é você se alegrar em Deus. É saber que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando a situação não está boa. E quando não estiver boa, o que é que eu faço, pastor? Simples. Descansa. E tenta aprender alguma coisa boa diante da coisa ruim que você está passando. Por quê? Porque tudo de alguma forma é um tratamento. Para de esperar ter tudo para viver contente. Não. Você tem que se alegrar mesmo quando ainda não tiver nada. O que é que eu faço, pastor? Simples, abandone a autossuficiência. Como é que é isso? Abandone. Sabe, entenda que muitas vezes você vai entender que você é fraco, que você não consegue, e que não são as coisas que você tem na sua mão que vão fazer com que você vença. Porque quando isso acontece, quando você entende que você tem um Deus que aperfeiçoa você na sua fraqueza, tudo muda. O que fez com que Davi derrubasse um gigante? Foi a funda dele? Foi o badoque? Foram as pedrinhas que ele tinha? Que nada. Não. Davi não foi autossuficiente. Davi não colocou sobre si um peso achando: eu vou cuidar de tudo. Pelo contrário, Davi entendeu que tinha um general do exército que lutava por ele. E o general colocou nas mãos dele uma funda. É diferente quando sou eu que pego o instrumento que vai derrubar o gigante.
É diferente quando Deus é que coloca um instrumento nas minhas mãos, porque Ele já derrubou o gigante. Por isso que Davi disse assim: não estou indo contra você no meu nome, eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Talvez você está cansado, sabe por quê? Porque suas ferramentas são suas. Talvez você está cansado, como queriam fazer com Davi, botar a armadura de Saul nele. E é isso que está acontecendo. Você está tentando, na sua força, fazer as coisas, confiando no que você tem, na sua influência. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe para onde sua influência vai te levar? Infelizmente, para um precipício. O que foi que fez com que Saul, infelizmente, perdesse o reinado dele? Ele pensou que ele era rei, que ele era influente, que ele era forte, que ele era a autoridade máxima. Foi tentar lá oferecer um sacrifício que ele não podia. E sabe o que aconteceu? Perdeu somente tudo. Filhos, vamos lembrar de uma coisa. Vamos parar de buscar nos homens e nas coisas aquilo que nós só podemos receber de Deus. E Deus está aqui para dizer assim: tira a armadura. Deus está aqui para dizer assim: para de confiar nas coisas que você tem e simplesmente viva contente em tudo, em todas as circunstâncias, mesmo se você não tiver absolutamente nada nas suas mãos. Se contenta em mim. John Piper disse: este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Abre mão do que te desgasta. Contente-se em Deus. Sabe, segunda lição importante para a gente descansar é: abra mão do que é complicado e busque a simplicidade. Mateus 6, 31, 34 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que é que a gente vai comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim: um dia de cada vez. Repete para outra pessoa, diz assim: um dia de cada vez. Lyndon Johnson disse: a paz é uma jornada de 1000 quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. Posso te ensinar uma coisa que eu tenho aprendido também? É claro que com o texto que a gente leu, sabe, Jesus não está falando por hipótese alguma que a gente não pode pensar sobre o amanhã, que a gente não tem que planejar o nosso futuro. Não. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode carregar sobre você algo que você não tem que carregar. Você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar ansioso com coisas que talvez, fala assim bem forte comigo, talvez, mais forte, talvez. Por que talvez? É porque isso é preocupação, isso é ansiedade. São coisas que a gente começa a pensar, principalmente quando a gente bota a cabecinha no travesseiro para dormir à noite. Coisas que a gente começa a pensar que talvez aconteça. E é interessante porque as coisas com que a gente tanto se preocupa muitas vezes não acontecem. Ou até acontecem, mas não acabam sendo tão ruins como a gente estava imaginando. É ou não é? E aí a gente sempre, infelizmente, vive uma ilusão, uma utopia que a gente mesmo cria na nossa mente. E acaba se martirizando. Quando a Bíblia diz: não se preocupem com o amanhã. Essa
expressão aqui faz parte do sermão do monte, está lá em Mateus, que vai do capítulo 5 até ao capítulo 7. E Jesus começa a explicar aqui em Mateus 6:27 que a ansiedade não torna a nossa vida melhor, nem faz a gente viver mais. É isso. Ele ensina que a gente tem que fazer o quê, pastor? Colocar em primeiro lugar Ele, Deus, que comanda, que cuida, que controla todas as coisas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que se Deus cuida de animais, plantas, você acha que Ele não vai cuidar da gente? E eu vou dizer uma coisa, nos dias de hoje, é engraçado, né? Porque assim, o ser humano tem cuidado muito dos animais, e não tem problema nenhum não, cuida, pode cuidar. Muitas vezes cuida melhor do que cuida do ser humano. Aí é um problema. Só uma deixa. Aí é um problema. Por que o senhor está dizendo isso? Porque nem Deus cuidou melhor dos animais, deixando de lado os seres humanos. Agora, quando a Bíblia fala que Deus cuida dos animais, cuida das plantas, não deixa faltar nada para elas, imagina na minha vida e na sua vida. Claro que Deus não está falando aqui que as outras coisas não são importantes. Não. Se não fossem importantes, não seriam mencionadas. O que é que a gente come? O que é que a gente bebe? O que é que vai vestir? Mas o que ele está ensinando aqui é que essas demais coisas são pequenas diante da grandeza dele e do cuidado dele por mim e por você. Filhos, fala sério. A gente vive o cuidado de Deus todos os dias da nossa vida. E por que a gente vive cansado, pastor? Sabe por quê? Porque é a gente que complica as coisas. Como é que é? A gente que complica as coisas. A gente se cansa, sabe por quê? Porque a gente se sobrecarrega de trabalho. Porque a gente quer se sentir útil. Eu lembro que eu estagiava com um juiz e era interessante, porque, sabe, ele trabalhava pra caramba. Quando acabava o expediente, que eu ia embora, ele dizia assim: Arthur, espera. Eu disse: por quê? Não, porque tem um carrinho para levar para casa. Eu disse: carrinho? Gente, esse homem levava um bocado de processo para casa, para poder ler os processos em casa. Sabe, a gente sabe da deficiência do nosso judiciário. Infelizmente, existe uma demanda enorme. Claro que existe, certo? Mas peraí. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Tudo. E eu falei: mas doutor, assim, é família. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Você sabe o que faz muita gente, infelizmente, destruir casa, família? É o excesso de trabalho. Não estou dizendo que você tem que ser um preguiçoso, que você não tem que fazer nada. Mas você tem que entender. Tem um tempo de trabalhar, mas tem um tempo de você ficar com sua casa, com sua família. Tem um tempo que você tem que assistir um filminho. Tem um tempo que você vai ter que relaxar, vai pegar uma prainha, vai pegar seu futebol, vai fazer o que for. Mas escuta, a gente que complica as coisas. Porque Deus está querendo ensinar a mim e a você. Busca a simplicidade. Mas a gente se cansa, porque sobrecarrega de trabalho. A gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir especial. A gente se cansa porque a gente sobrecarrega de atividade. Por quê? Porque a gente não quer se sentir ocioso. Porque a gente acha que ficar parado é ser preguiçoso. E não é. Se Jesus estava dormindo numa tempestade, olha que era uma tempestade, porque a gente não pode tirar uma sonequinha quando está tudo bem. Escuta, eu estou falando de coisas que são tão simples que talvez muita gente está dizendo assim: pastor Arthur está falando sério? Estou falando sério.
Porque ninguém tropeça num paralelepípedo, tropeça muitas vezes numa pedrinha que você não viu, uma brechinha que estava lá assim, sabe, na calçada e puf. O que incomoda não é uma pedra grande que fica no teu sapato, é uma pedrinha pequenininha. E tem muita gente que por conta de não viver essa simplicidade, já se separou não sei quantas vezes e está perguntando assim, estou cansado, pastor, por que isso está acontecendo? Porque você está complicando as coisas. Para ter tempo, tua esposa, sai com ela, vai jantar, tem um dinheiro não. Meu amigo, pega uma água de coco. Nem que você suba no coqueiro. Não é? Talvez lá na rua da tua casa tenha um jambeiro, lá pega o jambo. Dá para ela. Pitomba, quem é da época da pitomba aí? Ó. Filhos, é sério. Sabe? Porque muita gente se cansa, porque sobrecarrega de problema, ao invés de deixar Deus resolver os seus problemas. Talvez você está complicando as coisas, e hoje Deus está dizendo assim, pode vir, filho, é simples. Como assim? Simples, vou te explicar. A Bíblia diz assim, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que eu faço isso? Abra a boca e diga, Deus, estou preocupado. Preocupado com o quê? Vou ter que pagar a conta de luz agora, essa semana, sexta-feira. Tem gente que já dizendo assim, Deus está falando com você? Daqui a pouco levanta alguém e diz, pastor, o meu Pix é. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu posso te garantir. Deus é um Deus que quer nos ajudar. Em tudo. Talvez Ele nunca te ajudou, sabe por quê? Porque você nunca teve coragem de colocar nas mãos dEle aquilo que você estava carregando. E que você sabe que você não consegue suportar. Fala para Ele. Certa vez eu li que muitos acham que simples é igual a fácil. E se desiludem com a vida simples quando descobrem o quão difícil ela pode ser. Como assim, pastor? A simplicidade não quer dizer que você não vai ter dificuldades na sua vida. Mas viver uma vida simples é você entender que você coloca as dificuldades nas mãos da pessoa certa e você então não vai viver uma vida paralisada. O problema vai vir, a dificuldade vai vir, vai, você vai ver na hora certa, hein, França? Jesus aparece para chamar teu nome. Lázaro, eu estava aqui, filho. Eu já ia fazer isso antes. Mas agora sai. Para eu mostrar para todo mundo que eu sempre cuidei de você. Sempre. Deus está cuidando de você. Em último lugar, última lição para a gente descansar. Vamos sair daqui. Sabe quando você está aliviado, faz... É quando Paulo Vitor diz assim, pastor, acabou, pode tomar o whey protein. Aí eu dou glória. Abra mão do controle e confie. Salmo 91:2 diz, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio. O Salmo 91, e tem gente que diz, eu conheço, pastor, o Salmo 91 conheço. Mas tem muita gente que não compreendem o significado. Tem gente que bota até em casa lá alguma coisa com Salmo 91. Tem gente que abre em casa pensando que é um amuleto, vai guardar a minha casa do mal. Guarda não, filho.
Porque o que guarda, o que faz a palavra se tornar realidade na nossa vida, não é o fato de ela estar aberta na sala, é de ela estar aberta no coração. E quando ela está no coração, ela está na boca. E aí você declara ela, porque você a vive. É confiança. É isso que esse texto está falando, é confiança. Eu quero encerrar, fica de pé no seu lugar, eu quero encerrar contando uma história que talvez seja o que você está vivendo na sua vida. A história de um pai, tinha um filhinho de 3 anos de idade, que era um pouco, inquieto, e é normal nessa idade. E esse pai estava num culto e o filho não parava, quando você, quer que o filho pare, o menino vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, você está ali, envergonhado. Mas teve um momento que o pai conseguiu pegar o filho e colocar no colo. Mas sabe quando o filho está no colo, mas ele está lá lutando para sair e para... Quem é pai sabe do que eu estou falando. E se for pai de menino, sabe mais ainda. Porque menino é mais, peralta. E esse pai, gente, estava lutando por um menino, assim, ficar parado. E sabe quando dá vontade de dar um beliscão santo? Para dizer que foi o anjo que fez isso. Mas teve um momento, ele passou uns 20 minutos assim, mas teve um momento que o menino não conseguiu mais reagir. E de repente, sabe o que esse menino fez? Dormiu no colo do pai. Inicialmente o pai estava chateado, porque tinha sido envergonhado. Chateado, porque o menino tinha feito tudo aquilo. Mas quando olhou para o seu filho e o viu dormindo, veio aquela coisa assim no coração do pai. Gente, criança dormindo é tão lindo. Era bom que pudesse dormir mais um pouquinho. Beleza, você olha assim, oh meu Deus do céu. Não deixa acordar de 4 da manhã não, pai. E veio aquele sentimento de satisfação no coração do pai. Ter visto seu filho rendido nos seus braços. Muitas vezes é o que está acontecendo. Você e eu somos aquele menino peralta que corre de um lado para o outro. E Deus, como pai, está dizendo assim: vem cá, filho. Você não tem que viver assim. E ele pega, coloca no colo. Mas a gente continua tentando lutar, porque a gente continua tentando estar no controle da nossa própria vida. E aí tem um momento que a gente cansa. E muitas vezes, Deus permite que a gente canse. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente descanse. E é nessa hora que a gente dorme nos braços do nosso Pai. Está cansado. O seu pai tem tentado há muito tempo te colocar no colo e fazer você descansar. Aí você está indo de um lado para o outro, tentando resolver problema de casa, problema do trabalho, problema financeiro, problema disso, problema daquilo. E Deus simplesmente está dizendo assim: filho, o seu trabalho é descansar em mim. Quando a gente entender que nós não somos o gerente geral do universo, mas a gente tem o que comanda tudo ao nosso favor. Aí é quando a gente descansa em relação à nossa vida sentimental. É quando a gente descansa em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida familiar, em relação à nossa vida financeira, em relação a tudo. Porque sabe o que Deus quer? Mateus 11, 29 e 30 diz: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis descanso para
as vossas almas. Qual é a solução, pastor? Para eu não me cansar mais, simples. Se entrega a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entrega. O que, pastor? O que é caminho? Tudo. É vida. É tudo. Confia nele. E o mais Ele fará. Hoje Deus está te convidando a abrir mão do que te desgasta, a buscar o contentamento, abrir mão do que é complicado, buscar a simplicidade, abrir mão do controle e confiar. Sabe por quê? Ele cuida dos animais, das plantas, mas principalmente Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Hoje eu quero convidar você a se lançar nos braços do seu Pai e dizer para Ele: estou cansado. E hoje você vai ver, Ele vai te dar descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem quer alívio para sua alma nessa noite? Quem quer alívio para sua alma nessa noite? Descansa nos braços do seu Pai. Levanta as suas mãos. Entrega agora tudo que tem pesado no seu coração. Coloca toda a carga sobre Ele. E tenha certeza, o alívio vai chegar nessa noite.